Meu boa noite antes aos participantes da nossa roda. Daniel Hittner, meu boa noite a você em Brasília. Thaís Herédia e Caio Junqueira, ambos comigo aqui no estúdio da Avenida Paulista, em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou da ideia de excluir o governo de São Paulo da obra de construção do túnel entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. Essa mudança de planos foi selada numa reunião entre Lula e o governador Tarcísio de Freitas. Essa reunião ocorreu no Palácio do Planalto. As informações, então, direto de Brasília, ao vivo, com a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Essa reunião aconteceu, então, hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto e depois o próprio presidente Lula postou nas redes sociais uma foto dele com o governador Tarcísio de mãos dadas, uma foto emblemática, já que o Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro. Essa reunião, ela também contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e também o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho. O Costa Filho, inclusive, que também ajudou a intermediar esse acordo. Ele e o Tarcísio são do mesmo partido, o Republicanos. Nas redes sociais, o presidente Lula escreveu que, claro, eles conversaram, então, sobre essa obra do túnel Santos-Guarujá, que é um sonho de mais de 100 anos, e também falaram sobre outros assuntos, por exemplo, o trem São Paulo-Campinas, por exemplo. A obra, então, do túnel Santos-Guarujá vai ser feita com recursos iguais, meio a meio, entre a União e o governo do estado de São Paulo. A perspectiva é que cada um entre com 2,7 bilhões de reais. O restante seria bancado, então, por meio de uma parceria público-privado, com um leilão previsto para acontecer em novembro. Essa divisão, ela já vinha sendo discutida, mas nesse mês, quando surgiu a possibilidade da União bancar muito mais essa obra, deixando o governo estadual um pouco de lado, claro, causou uma reação muito forte por parte do governador. Ele criticou a postura do governo federal anteriormente, disse que não era hora de ter uma disputa política. Agora, então, parece que eles selaram uma paz, chegaram a um entendimento e a expectativa, inclusive, é que a assinatura do termo de cooperação aconteça nessa sexta-feira, durante uma cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos. A expectativa, então, é que o presidente Lula e também o governador Tarcísio estejam lá presentes. Volto com você. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Daniel Hittner, nossa Luciana, enquanto ela falava, nós exibíamos a foto do Lula e do Tarcísio de Freitas. Agora eu quero a sua interpretação, Daniel. A Luciana disse que eles estavam de mãos dadas. Ou a gente deveria dizer que eles estavam em mãos num aperto formal? Mão dadas ou um aperto formal de mãos? William, olha, eu vou me lembrar aqui de uma frase de Guilherme Afife Domingos. Eu não me lembro se foi bem no iniciozinho do ano passado ou ainda na transição entre governos, com Tarcísio de Freitas já eleito. E a definição de Guilherme Afife Domingos era a seguinte: São Paulo vai ser, na gestão Tarcísio, uma trincheira liberal-democrata com ênfase no democrata. O que o Guilherme Afife queria dizer naquele momento? Que a gestão Tarcísio seria uma nítida contraposição, um nítido antagonista ao viés mais intervencionista e estatizante do governo Lula, mas, ao mesmo tempo, se diferenciaria de seu padrinho político Jair Bolsonaro, respeitando as institucionalidades. Muito bem. Está claro que Tarcísio quer marcar a diferença cada vez mais do governo Lula no seguinte sentido: ele está privatizando a Sabesp, ele está com um leilão marcado para 29 de fevereiro de um projeto bastante ousado que é o trem Intercidades. Se sair, esse projeto está sendo discutido há décadas, não sai em nível federal, como não saiu o trem Bala Rio-São Paulo, nenhuma gestão anterior em São Paulo conseguiu implementar, conduziu uma reforma administrativa, enfim, está tocando uma gestão aberta ao capital privado. E não caiu nada bem a intenção do governo Lula, no início de janeiro, de mudar a concepção desse projeto da obra Santos-Guarujá, do túnel, que era pensada pelo Tarcísio como uma contrapartida à privatização do Porto de Santos. Então, isso não caiu mal e Tarcísio protestou,
foi informado inclusive pela gente aqui, pela CNN, da mudança de planos, reagiu muito mal. E ele sabe que também não pode comprar briga com Lula, porque seja para ambicionar uma candidatura presidencial ou para partir para uma reeleição mais garantida, eu diria, para o Palácio dos Bandeirantes, não é que ele precisa da boa vontade do Lula, ele precisa entregar obra, entregar mudança e mostrar para os paulistas que as coisas estão acontecendo. Fazer isso contra o governo federal, em que pese seja um grande adversário de seu padrinho político, vai dificultar muito as coisas para Tarcísio. Ele sabe bem disso, ele tem muita clareza. Então não foi, digamos, mãos dadas, foi um pragmático aperto de mãos? Sim, sem dúvida. Essa história do túnel, o túnel submarino, né, Santos-Guarujá, William, quando o Tarcísio assumiu, ele colocou como prioridade fazer. E foi avançando e tinha sinalização do Palácio do Planalto de que seria feita a parceria. Só que aí o Lula, né, 30 anos de idade na frente e 50 anos de política na frente do Tarcísio, falou, opa, eu vou pegar essa obra para mim. E pegou e excluiu o Tarcísio da jogada. E na sexta-feira vai anunciar um grande evento. Você já viu evento para comemorar o aniversário do Porto de Santos? Pois bem, temos, né? 125 anos, eu acho, na sexta-feira, em que seria anunciada essa obra. E o Tarcísio soube disso e hoje tomou um avião fora da agenda, né? A gente acompanhou isso desde 8 da manhã, eu estava nessa história, e fora da agenda oficial, do Lula fora da agenda oficial, tudo fora da agenda oficial. Porque é Lula, Geraldo Alckmin, possível candidato a senador ou contra o Tarcísio em 2026 aqui, Márcio França, que quer ser governador. Esse é um grande ato político contra o Tarcísio. Então, na minha leitura, eu acho que tanto a concessão que o Lula fez, porque foi uma concessão que o Lula fez hoje, ao Tarcísio, é um gesto de composição. E por que ele fez? Por que ele fez? Porque o Lula e o governo Lula, ele precisa fazer sinalizações, às vezes, de que... A nós que queremos passar no túnel. Não, são 40 mil, a expectativa é de 40 mil trânsito diário, 40 mil pessoas, né? Porque hoje a rota ou é por balsa ou são 43 quilômetros por estrada. Na minha percepção, o Lula fez justamente num aceno de moderação política, que são sinais trocados que o governo Lula dá. O governo Lula chegou prometendo união e reconstrução em diversas vezes. Ontem a gente viu o episódio de um post da Secretaria de Comunicação, salvo engano, ou do Ministério da Saúde. Da SECOM, um post sarcástico, tirando sarro do toque da Polícia Federal no Carlos Bolsonaro. Mas o governo Lula vai e volta. E para eles não interessam agora... Vamos ver nesse teu relógio como é que você vai pôr hoje a demissão, a desoneração do segundo homem da BIM. Sim. A convocação do general Heleno também. Como é que este fato você liga com o que você caracterizou como uma concessão do Lula em relação a quem até aqui tem sido ungido pelo seu principal adversário do Lula? Sim, agora, William, é só interessante ressaltar que o Tarcísio foi muito esperto também, porque ia ter um evento, ele ia ficar sem a obra ia ter como pai o Lula. E o Alckmin lá, né, e todos os ministros paulistas lá. O Tarcísio foi esperto, tomou um avião e foi recebido pelo presidente. Qual o interesse da iniciativa privada aí? Está garantido? A iniciativa privada, especialmente aqui do Estado de São Paulo, gosta, apoia e vai chancelar as escolhas de Tarcísio. Então, para os empresários, né, claramente mais ligados a Bolsonaro, por exemplo, ou que não têm uma simpatia direta por Lula, mas se calam porque sabem que precisam de uma boa relação com o governo, há uma chancela a Tarcísio. E a primeira experiência disso nós vimos na discussão da reforma tributária, que o Tarcísio falou que era a favor. Não teve nenhum empresário que levantou, o empresário, inclusive aqueles mais ligados ao bolsonarismo, que levantou e disse assim, não, mas como é que o senhor faz uma coisa dessa? Porque é um interesse comum. Então, eu vejo um pouco o Porto de Santos parecido com o episódio da reforma tributária. Me lembrou isso hoje, né? O Tarcísio mostrou ali um pragmatismo político, tomou esporro pra caramba, precisou voltar, levou bronca e tudo mais. Mas eu fui recuperar aqui, William, os dados do TSE para lembrar o seguinte.
O Jair Bolsonaro ganhou em 547 das 645 do Estado. E ele ganhou no Estado com mais de 55% dos votos. Lula ganhou na capital. Mas o Estado de São Paulo foi bolsonarista, né? Então, nós estamos falando de das 645 cidades, foram 547 cidades em que Bolsonaro venceu. Então, Tarcísio não tem como se descolar de Bolsonaro, não tem como se descolar do bolsonarismo, mas ele tem como atender ao paulistano e aos eleitores de São Paulo com aquilo em que ele, inclusive por direito, pode assinar como essa obra do túnel. Como é que esse... William? Por favor, Daniel, prossiga. Eu acho que só tem um ponto aqui que a gente precisa ter clareza, que era por que o governo federal, no início, meados de janeiro, estamos falando de 2, 3 semanas atrás, decidiu dar um cavalo de pau ali na modelagem de construção desse túnel e excluir o governo de São Paulo da obra. Tem um cálculo político muito claro aí. Como que o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, conseguiu se projetar para o país e conseguiu emplacar em São Paulo, mas como teria emplacado se ele tivesse sido candidato em Goiás ou no Mato Grosso ou em qualquer outro lugar do país? Ele se projetou como um realizador, como um tocador de obras, muito simbolizado, caricaturizado até, pela batida de martelo firme ali nos leilões da B3 de infraestrutura. Quando o governo federal tira São Paulo da equação desse projeto, ele consegue carimbar a seguinte mensagem: olha, tem uma obra muito importante que muda a cara da Baixada Santista, que é uma das principais obras do novo PAC, e eu não preciso desse tocador de obras. Esse tocador de obras é só retórico, ele não executa para valer. Agora, é verdade também que a equação, quando você tira, é um túnel de 6 bilhões de reais. Grosso modo, o que o Tarcísio está dizendo eu coloco 3 bilhões, você coloca 3 bilhões. Na perspectiva do governo federal, tirar o governo de São Paulo e deixar 3 bilhões sozinho e chamar a iniciativa privada para colocar os outros 3, você aumenta o risco de que a conta não feche, que a iniciativa privada precisa de retorno para essa obra. E olha, retorno para 3 bilhões de reais não é pouca coisa, precisa de muita tarifa, de muito caminhão rodando ali debaixo do túnel para pagar essa conta. E Tarcísio foi esperto de alertar isso para o governo federal e o governo federal também esperto de reconhecer que fica muito mais fácil fazer com o dinheiro de São Paulo também. Se cada um, como descreve o Daniel, estava brigando para, digamos, atrapalhar a imagem do outro, e ambos consideram a eleição paulistana uma repetição do embate nacional, como é que esse gesto repercute? Bom, em um primeiro momento, sempre que o Tarcísio se aproxima do Palácio do Planalto, e hoje ele entrou no Palácio do Planalto, hoje ele entrou no gabinete do Lula, sentou ali no gabinete presidencial, tem uma reação do bolsonarismo, porque o bolsonarismo não aceita a moderação do Tarcísio. O Tarcísio, em janeiro de 23, conversando comigo, inclusive uma entrevista que a gente subiu no site da CNN, ele disse: Caio, eu não sou, nunca fui um bolsonarista raiz. Né? E isso marcou e ali já gerou a reação. Então, toda vez que o Tarcísio acena ao centro político ou à esquerda, né? Se a gente considerar o Lula um sujeito de esquerda, tem uma reação do bolsonarismo. Só que o próprio bolsonarismo raiz, esse núcleo duro, 15%, 20% do eleitorado, ele também não tem muito para onde correr. Porque o Jair Bolsonaro pode ser ainda uma liderança, segundo as pesquisas, arregimentar gente, mobilizar redes, mas ele não tem caneta. Então, numa eleição, neste ano, por exemplo, ele não pode, o Tarcísio tem a caneta para movimentar, né? E tem um outro estilo para movimentar também. Então, eu vejo que, muito embora o bolsonarismo raiz reaja a essas aproximações do Tarcísio com o centro e com a esquerda, o bolsonarismo raiz, no meu sentir também, não tem muito para onde correr, senão ao Palácio dos Bandeirantes hoje. O próprio Caio, na primeira resposta dele aqui na nossa conversa hoje, nessa edição, mencionava o Tarcísio como uma espécie de, não é a palavra que você usou, estou usando eu, uma espécie de garoto propaganda de um conjunto de ações e de uma postura política antagônica à que se detecta, por exemplo, em boa parte do núcleo duro do PT e que se reflete em Lula, em boa parte também
no que eles fazem, como fizeram, por exemplo, ou tentaram fazer por enquanto na Vale, ele tem o que mostrar? Ele tem o que mostrar. O governo Lula não tem um ministro, entre aspas, fazedor, como o Tarcísio foi de Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro termina com o Tarcísio Gomes de Freitas sendo reconhecido o melhor ministro do seu governo, né? Porque ele conseguiu navegar por fora de todas as crises políticas do governo. Ele foi fazendo, e aquilo que deu errado na história dele, ou, por exemplo, quando ele se viu ali com uma redução drástica dos planos de privatização do governo. Ou com questões de segurança pública. Ou com questões de segurança pública e tal, mas ele, hoje, quem é o ministro fazedor de obras do governo Lula? Tem, Daniel? Tem, Caio? Não tem. Não. Quem tenta se vender um pouco assim é o Rui Costa como um coordenador geral, tanto que... Não, mas ele é ministro-chefe da Casa Civil. Sim, ele não tem autoria dos projetos, Mas né? nessa questão toda do túnel, o Rui Costa que defendeu, vamos dizer, entre aspas, a posição do Tarcísio e uma aliança com o governo de São Paulo. Né? Mas acho que o que a Thaís coloca é não só a imagem do fazedor de obras, mas eu me lembro perfeitamente que no final... Bom, no momento da desincompatibilização dos ministros que seriam candidatos, lá por março de 2022, Tarcísio de Freitas era disparado aquele, entre os ministros de Bolsonaro, que mais tinha seguidores nas redes sociais, o que mostra como essa imagem é poderosa para o eleitorado, né? E só uma observação que eu faço, engraçado que Tarcísio tentou muito privatizar o Porto de Santos. Esbarrou em dificuldades, não conseguiu entregar a privatização do Porto de Santos. Não por falta de vontade dele. Me lembro que o governo Jair Bolsonaro, já o governo Temer vinha tentando, conseguiu a duríssimas penas, com altíssimo custo político no Congresso, entregar a privatização da Eletrobras. Não conseguiu os Correios, conseguiu passar na Câmara o projeto de privatização, jamais passou no Senado. Tudo isso eu estou dizendo, eu sei que não é o assunto de hoje, William, mas só para lembrar que estamos falando só de 3 estatais. E o Milei na Argentina, que no mesmo projeto de lei quis logo privatizar 40. Para. A gente vai começar outro programa. Esse aqui eu não tenho como mudar e virar esse programa agora, mas vamos entrar nessa tua trilha aí, Bela provocação, adoro uma boa provocação dessa.